E aí galera, beleza? Aqui é o professor Thiago mais uma vez. Hoje o nosso tira dúvida rápido é sobre volume de sólidos. Vou falar um pouquinho assim sobre esse volume antes de sair resolvendo esses exemplos aqui que me pediram para resolver e comentar, né? Algumas pessoas sentiram dúvida e eu vou comentar aqui com vocês. Aqui a dúvida de um pode ser a do outro. Beleza? Pessoal, primeiro volume. Volume, pessoal, ele é atribuído a figuras que têm 3 dimensões, certo? Ou seja, são figuras mais da nossa realidade. São coisas que têm, vamos dizer assim, que tem espaço. Por exemplo, eu botei, independente do nome, um exemplo disso aqui é como fosse, isso aqui é como fosse uma caixa. Isso aqui parece uma banda de tijolo, bicho horrível, mal feito, né? Foi o que fiz na mão, né? Isso aqui tá mais bonitinho. Parece uma caixa, um cubo de gelo, uma borracha, né? Um dado. Então, essa figura aí, você, infelizmente, eu vou explicar dessa forma que eu acho que o pessoal entende melhor. Pessoal, uma figura espacial, um sólido, ele é, como eu falei, é aquela figura que está dentro da nossa realidade. São figuras que você pode ver, tocar, e se toca, você sente. Não obrigatoriamente, né? Como assim? Pronto. São figuras que a gente vê, pode ver, tocar e sentir ao tocar. Certo? Tem figuras, por exemplo, eu estou vendo isso aqui, mas eu não estou tocando, eu não consigo sentir esse vértice dessa figura aqui. O vértice, esse cantinho aqui, né? Essa ponto de encontro, essa esquinazinha. Esse aqui também, Thiago, mas tu não disse que isso daqui é um exemplo de sólido? Como é que tu disse que toca, vê, tô vendo, toco, mas não tô sentindo. Então ele é plano. Beleza, ele é plano, pessoal, mas ele aqui ele tá numa perspectiva espacial. Então aquelas figuras que elas estão em perspectiva de espacial, que quando você olha para ela, rapaz, ela aqui está no plano, porque ela é uma figura plana, porque ela está construída no plano, que é a minha lousa. Minha lousa é um exemplo de plano, como se fosse um exemplo de plano, né? Não é bem um plano, porque o plano ele é infinito, mas é como se fosse, na minha realidade aqui, uma analogia ao plano, que seria um plano, né? Enfim. Então aqui, esse desenho, ele é plano, mas ele está numa perspectiva espacial, porque eu consigo olhar para ele, imaginar olhando para ele, que existe uma parte de trás. Ó, eu estou vendo a lateral dessa figura, estou vendo a parte da frente, a parte de cima. Então quando ele dá essa perspectiva para você, ele está numa perspectiva espacial. Ele é um plano, mas está numa perspectiva espacial. Que ele passa para você a noção do que seria uma face frontal, uma face superior, né? Uma face lateral. Ah, tem outro ladinho aqui que está por trás, tem a parte de baixo. Ah, então isso daí ele está numa perspectiva, então é uma figura sólida, né? É uma figura de 3 dimensões. O que diabo é uma figura de 3 dimensões, Tiago? Tu já está falando em 3 dimensões? 3 dimensões, pessoal, são as dimensões que fazem referência ao comprimento da figura, a largura e a altura, né? Comprimento. O que é o comprimento da figura? O comprimento, pessoal, é como se você vê a parte frontal, a parte que está de frente para você, o comprimento da base dela. Essa parte frontal é que você só esse quadrado. O comprimento da base, a base é o que está encostado aqui no chão, é como se tivesse esse quadrado aqui, esse cubo, o quadrado, né? Vamos falar só do quadrado aqui, que é a minha frontal. Está encostado no chão, a parte que encostou no chão é a base. Então o comprimento dela, ou a medida dela, frontal, eu chamo de comprimento. Certo? Que é essa partezinha daqui para cá. Essa partezinha aqui eu chamo de comprimento. E a largura? A largura, pessoal, seria mais ou menos, é o que dá grossura à figura. É o que vai me dizer, rapaz, essa figura aqui, esse cubo, ele é grosso.
né? Aqui é a grossura dele, é porque você pega aqui, vê só a frente, você não sabe. Se ele for só, se ele não tivesse isso aqui, ele era uma figura plana, era ou só uma folha de papel, era bem fininha, como fosse uma folha de. Se eu pego só essa parte aqui, ó, esse retângulo, né? É como se fosse uma folha de papel. Mas quando eu olho a largura, eu sei se o bicho rapaz, é grosso. Ah, é fino. Né? Então, grosseiramente explicando, seria mais ou menos isso aí. E o que é altura, Tiago? Isso é a largura, né? É o que dá grossura à figura. Uma sombra. Uma sombra, ela não tem grossura. Eu posso dizer que uma sombra é grossa, é fina? Não. A sombra é o melhor exemplo de coisa plana, de uma figura plana. A sombra de qualquer coisa. Porque não tem grossura. Né? Ela tem tamanho, tem comprimento, tem altura, você mede, mas não tem largura. Se tivesse largura, Maria, Deus o livre, né? Mas enfim, vamos nós. Altura, o que é altura? Altura, pessoal, é a distância do ponto mais alto ao ponto mais baixo. O pessoal, vai do ponto mais alto, vai descer, vai chegar lá no ponto mais alto, vai descendo até o chão, vai. Aquilo dali tem que formar, pessoal, 90 graus. Ela não pode ter inclinação. Se ela tiver inclinação, ela já não forma 90 graus com a base, com o segmento que está encostado na base, com o chão. Né? Se imagina essa figura encostando no chão, isso aqui já é parte do chão, né? Dela, essa parte aqui. Então, quando ela encostar no chão, ela tem que formar 90 graus aqui. E com a superfície também tem que formar 90 graus da figura. Ou com o plano onde está a superfície. Então, com o plano que está no chão, que está a base, com o plano que está a base, forma 90 graus. E com o plano que está a parte mais alta, porque tem figuras que não tem superfície, até um ponto mais alto, mas não tem superfície. A superfície às vezes é só um ponto, por exemplo, um cone. Um cone, a parte, o vértice dele, ele não tem superfície. Mas se eu traçar um plano ali contendo, né, a superfície dele, enfim, aí ele vai formar 90 graus, mas enfim, eu vou fazer uns exemplos mais lá na frente disso daí. Não sei se deu para vocês compreenderem. Vamos para a nossa figura aqui, o cubo, né, pedido. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Pessoal, você primeiramente precisa saber que um cubo ele tem todas as arestas, esses tracinhos aqui, todos iguais. Se esse daqui é 6 aqui, os outros aqui, tudinho, esse aqui que eu não botei o valor, tudinho é 6. E como é que eu calculo o espaço dentro dele? Primeiro você tem que saber que o espaço vai estar em centímetros. Como é que calcula esse espaço? Sabendo dessa equação aqui, ó. V cubo, o volume do cubo é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Volume do cubo. Quanto é o comprimento dele? A parte comprimento é a medida da base, horizontal, né? Frontal, 6. Frontal é porque está de frente, né? Largura, ó, a largura é sempre essa parte da figura, é sempre essa parte aqui. A largura aqui, ó, 6 também. E a altura, 6 também, certo? Volume do cubo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216, né? 216 o quê? Centímetros. Por quê? Porque está tudo em centímetro, então bote centímetro. Só que tem um detalhe, são 3 dimensões, então centímetros cúbicos. Você vê uma representação, um valor desse tipo aqui, opa, botou terceira, ele está falando de volume, que volume é 3 dimensões. Olha o paralelepípedo, que diabo é o paralelepípedo? Rapaz, o paralelepípedo é muito semelhante ao cubo, semelhante assim no sentido de calcular o volume, né? Comprimento vezes largura vezes altura, porém as medidas dele pode ter duas iguais. Por exemplo, a largura aqui podia ser igual à altura, mas não podia ser igual ao comprimento, porque senão ele seria um cubo. Então ele tem as medidas diferentes, pode ter duas iguais e uma diferente das outras duas, desde que não sejam as 3 iguais, né? Ele é uma figura, né, toda formada por retângulos e quadrados, necessariamente, por retângulos e quadrados. Ah, pode ser representado só por quadrado? Não. Se ele for representado só por quadrado, ele é cubo. Então tem que ter retângulo e quadrado. Então vamos lá. Vamos encerrar o vídeo aqui.
Volume do paralelepípedo. Comprimento, medida da base, ó, frontal, 12. Largura, 4. Né? E a altura aqui é 5. Volume do paralelepípedo. 12 vezes 4. Vou fazer logo aqui, ó. O atalho aqui. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 12. 20 vezes 12. Pega o 2 do 20, ó. Multiplica pelo 12 e dá 24. Você acrescenta o 0, ó. 240. Gostaram da dica aí? Ó, qual a unidade? Metro, metro, metro. Só que são 3 dimensões, então, metro cúbico. Beleza, pessoal? Por enquanto, pessoal, é isso daí. Eu vou estar falando depois sobre cilindro, esfera, né? Cone, tronco de cone, pirâmide. Mas por enquanto eu vou parar por aqui. Beleza? Qualquer coisa deixar dúvida nas notificações ou faz os comentários aí. E qualquer coisa se inscreve no canal para receber notificações de outros vídeos aí que eu vou acrescentando. Beleza? Valeu, galera!